Minha mãe, paz do Senhor. Chegou primeiro, viu? Ei, mãe, boa noite. Você foi a primeira a chegar. Já tem 5. Estão chegando aí. Vamos. 6, ó. Estão chegando. Vamos compartilhar. Hoje a gente vai ter aula, né? Vamos falar de jejum e oração. Aproveitar a sexta-feira para falar desses dois temas. Hoje estaria aqui o pastor Ricardo, mas ele está em viagem ainda, né? Então a gente vai estar remindo o tempo e estudando sobre jejum e oração. Você que tem alguém aí que sabe que se interessa pelo assunto, aproveita para compartilhar, né? Para divulgar aí para os seus amigos. Nós vamos falar dos dois temas, né? De uma forma bem direta, bem simples, mas vamos colocar o nosso pensamento aqui, hashtag #SouFonte, aquilo que a fonte de vida pensa a respeito disso, né? Aquilo que é doutrina da nossa igreja. A gente geralmente tem feito nas segundas e terças, mas hoje vamos aproveitar aí a sexta-feira para adiantar o tema, né? Jejum e oração. E na terça-feira a gente vai estar falando aqui de dons de ministério, né? Dons de ministério. Na segunda-feira o pastor Ricardo vai trazer um tema e na terça-feira a gente vai estar falando de dons de ministério. Lembrando que domingo, né, além da EBD, pela manhã, à noite nós temos a ceia. Então você que nos acompanha, que quiser ceiar conosco no domingo à noite, é só preparar aí o pão, né, e o suco de uva. A gente vai orar junto e vai tomar ceia, cada um na sua casa, tirando aquelas fotos, né, que a gente tira das famílias aí para depois compartilhar e sabermos que estamos juntos, né, mesmo separados aí nas nossas casas, estamos num só espírito. Bom, nós já temos 15 irmãos, 16 para começar o estudo. Vamos orar então, irmãos, para a gente começar a falar do tema, né, para ver se a gente consegue aproveitar ele bastante. Repetindo para quem chegou agora, vamos falar de jejum e oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem guardado, Senhor, as nossas vidas, o Senhor tem preservado, Senhor, cada um de nós, e nós te louvamos por isso. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós queremos pedir que a Tua mão seja já, Senhor, sobre cada casa, cada lar, ó Pai, que é aquilo que nós vamos estudar agora, Senhor, seja o Teu Espírito o nosso professor, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, por isso fala conosco, ministra o nosso coração, nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então você que tem interesse nos dois assuntos, né, a gente vai falar primeiro de jejum e depois nós vamos falar de oração. Então você que tem um amigo aí do Ministério de Intercessão, algum intercessor, alguém que gosta de orar, né, alguém que gosta do assunto aí, batalha espiritual, oração, intercessão, compartilha, né, para que essa pessoa também seja abençoada por esse estudo, né? Lembrando sempre que esses estudos das nossas apostilas você pode pedir depois aí ao pastor Ricardo para mandar para você por PDF, se eu não me engano, R$15 a apostila em PDF. Você vai contribuir aí com o ministério e vai receber esse material aí na sua casa. Você pode imprimir aí. Então a gente vai começar falando de jejum, e o texto que eu gosto sempre quando vou falar de jejum é Isaías 58. É um texto que ele por si só já nos dá assim mais da metade da informação que a gente precisa a respeito de jejum, né? Então Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.
Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me, pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Então o povo que estava cobrando Deus por uma atitude, né, que o seu jejum, o jejum que eles estavam fazendo, não estava sendo respondido, né? O povo cobra Deus. Eis que no dia em que jejuais, Deus começa a responder: cuidai dos vossos próprios interesses, exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, dia aceitável ao Senhor? Então Deus vai respondendo a eles: porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubra, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e da escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviar o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia se chamarás ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor e digno de honra, e honrares, não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando a palavra vãs. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Né? Então eu acho esse texto de Isaías 58 um resumo daquilo que é jejum. Né? A gente vai ver aqui alguns tipos de jejum, vamos ver o que é jejum e o que não é jejum também, é importante, né, falar sobre isso. Mas esse texto de Isaías, ele é muito esclarecedor, porque o povo estava jejuando, né, e não estava tendo resposta daquilo que eles estavam pedindo a Deus. E eles reclamam, né, eles vão lá no Isaías, ali narra que eles estão reclamando com Deus. Por que a gente se aflige, jejua, e o Senhor não fala nada, o Senhor não responde, o Senhor não ouve, né, as nossas súplicas? E aí Deus começa a responder aquele povo e diz que eles estavam jejuando para rixa, né, para briga, para interesses pessoais próprios. E aí Deus começa a dizer para eles, né, que não foi esse o jejum que ele escolheu. E ele começa a falar de uma série de atitudes que são esperadas dessa pessoa que jejua, né? A gente vai encontrar o jejum, né? O próprio Jesus orientou os seus discípulos que certas castas e demônios saíam com jejum e oração. Vocês têm acompanhado a gente aqui há algum tempo, nas lives aí de libertação e batalha espiritual, tem entendido, né? Se você não assistiu, tá gravadinho aí na página da Fonte de Vida, você pode acessar, são 10 aulas de batalha espiritual, 10 aulas de libertação, tem muita informação interessante. E ali você vai ver que a principal luta nossa de batalha espiritual, né, e libertação é contra o pecado. A gente luta contra o pecado. Muita gente fantasia algumas coisas, né? Não que o mundo espiritual, os demônios não existam, eles existem.
e a Bíblia diz, chama eles de astuto, né, para a gente ficar ligado naquilo que eles são capazes de fazer, eles são ardilosos, né? Mas muita coisa que a gente atribui às vezes ao inimigo, né, cabe a nós, são atitudes que cabem a nós resolvermos, né? E essa palavra de Isaías ela é muito clara. Não adianta você deixar de comer, né, passar fome, fazer uma dieta, buscando um resultado espiritual, se você também, junto com esse período em que você vai deixar de comer, você tem uma postura, né? Não só nesse período, mas em toda a sua vida. Deus fala aqui que se eles tivessem essa postura, né, de ajudar o faminto, fazer justiça e tal, que a justiça deles ia brotar rapidamente, que eles iam falar e Deus ia ouvir rapidamente, né? E aqui a gente tem algumas pistas a respeito do jejum, do que é o jejum. Mas antes de falar do que é o jejum, a gente quer falar dos 3 tipos de jejum que a Bíblia apresenta. Eu encontro muita gente, já encontrei muita gente falando de coisas que como se fossem jejum que não são, né? Então eu queria tirar essa dúvida já no começo. Inclusive, se você tiver pergunta, dúvida, eu queria que você colocasse aqui embaixo para a gente indo respondendo, né? Dentro do possível. E se a gente não conseguir responder na live, a gente vai responder depois. Aí para você vai ficar a resposta. Então, se você tem dúvida aí sobre jejum e oração, o que é, o que não é, coloca aí. Então a Bíblia apresenta 3 tipos de jejum, né? Na Bíblia tem 3 tipos de jejum. O jejum de Daniel, né, que você vai encontrar no capítulo 1 do livro de Daniel, que fala do jejum de ervas amargas, né? Então Daniel, ele deixou de comer, ele estava orando pelo povo, né, pelos seus antepassados, e ele resolveu fazer um jejum. O rei, né, colocava os manjares do reino à disposição de Daniel, e Daniel resolveu fazer um jejum só comendo ervas amargas, né? O que significa isso? Daniel deixou de comer tudo aquilo que era prazeroso, tudo aquilo que trazia prazer, né, no paladar para ele. E ele se absteve disso, né? A gente vai ver aqui devagarinho que o jejum tem muito mais a ver com uma disciplina, né, do que com um sacrifício, né? Deus, a palavra de Deus ela é clara quando diz assim que importa obedecer, né, do que sacrificar, né? Para Deus é muito mais importante, Mateus 9,12, se não me engano, que fala que o obedecer ele está num lugar mais alto do que o sacrifício. Deus não quer sacrifício, quer obediência, né? Então não adianta o camarada passar fome num jejum lá cumprido e está debaixo de rebeldia, de desobediência, de não cumprir a palavra de Deus. É isso que Isaías 58 deixa claro para nós. Então Daniel, ele resolveu fazer um jejum para ficar vivo. Comia coisas que não davam ele prazer nenhum, mas que mantinham ele vivo. O segundo tipo de jejum que a gente vai encontrar é o jejum do próprio Jesus, né? Capítulo 14, versículo 2 de Mateus, fala que Jesus teve fome, mas não fala nada sobre ele ter sede, né? Então a maioria dos teólogos aí entende que Jesus fez um jejum sem comer, mas que ele bebeu água, né? Então um jejum só de alimento, ele bebia água durante esse tempo. Já o jejum de Moisés, que é o terceiro tipo, 40 dias sem comer pão e sem beber água, um jejum total. Tem que se ter muito cuidado com isso, né, irmão? Você que tem alguns livros, Valnice Milhomes fala muito sobre jejum, tem que se ter muito cuidado para se fazer isso, né? Eu já fiz jejum até 3 dias direto, só de água, e o começo, né, para quem nunca fez, ele é doloroso, né? Você tem dor de cabeça, tem um monte de coisa, até o corpo acostumar. Mais difícil é o primeiro dia, né? O segundo, o corpo vai acostumando, mas algumas pessoas passam bastante mal, né? Tem uma experiência que se der de jejum, eu conto para vocês. Mas só tem esses 3 tipos, né? Então Daniel, que é o de ervas amargas, né? Ele não comeu nada prazeroso. De Jesus, que é o jejum de alimento, mas ele bebeu água. E o de Moisés, que é um jejum completo. Eu já vi muita gente falar, e aí se você tiver dúvida, né, fica à vontade para colocar sua pergunta. Ah, pastor, é jejum de televisão, jejum de Coca-Cola, jejum, sei lá, de doce, jejum não sei de que, jejum de palavras, já vi gente falar, né? Jejum de palavras. Nada disso é jejum, tá, irmãos? Nada disso, não existe nenhuma referência bíblica
que dê base para chamar isso de jejum. São votos, né? Existiam vários votos na época dos judeus. O próprio apóstolo Paulo tinha uma cerimônia judaica que eles raspavam a cabeça. Eu já vi gente raspando a cabeça, né, para fazer algum tipo de, vamos dizer, pedido para Deus. Eu estou humilhado, né? E às vezes, muitas vezes, o pessoal, no ano passado aí, em alguns períodos, né, da igreja, o pessoal andou descalço, raspou a cabeça, vestiu pano de saco. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque o próprio Jesus, quando a gente vê aqui falar de oração, a gente vai ver que ele fala: entra no teu quarto, né, lava o rosto. Uma coisa importante do jejum é você não fazer daquilo um espetáculo, né? Então, quando você está jejuando, é necessário que você esteja com a sua aparência boa, né, para as pessoas, não demonstrando que você está sofrendo, está fazendo um sacrifício, porque esse jejum já não é mais para Deus, né, é para os homens, né, para a vaidade humana. Então a Bíblia recomenda, né, der tempo aqui, tem vários textos, né, irmãos, sobre o jejum aqui, ó, no nosso estudo, que você pode adquirir, como eu falei aí, nos PDFs aí depois com o pastor Ricardo, se você desejar. Então tem Isaías fala do jejum verdadeiro, Joel fala desse tempo de arrependimento. Muito importante entender isso, né? Um jejum também, ele não é feito para barganhar com Deus nada. Ele não é feito isso, né? Joel, quando fala do jejum, Joel 1,14, fala: chore o sacerdote entre o alpendre e o altar, e fala para chorar até, né, convocar todos os animais, até os que mamam no peito. O jejum é principalmente um dia de arrependimento, né? Essa é a ideia do jejum. Não é uma troca, né? Você faz um sacrifício, Deus te dá uma bênção. Não, esse é o raciocínio errado, né? O jejum é um dia de humilhação, né? Um dia que você está contristado ali, no sentido de um arrependimento, de uma mudança, né, de postura. É muito mais um exercício espiritual. Se você consegue ficar sem comer, né, que é uma coisa básica da natureza humana, você consegue ficar sem pecar. É um exercício, o jejum é um exercício. A gente vai ver que na oração, muitas coisas, eu quis colocar jejum e oração juntos, porque eles têm muitas coisas que se conectam, né? Então você vai fazer um jejum para se aproximar de Deus, né? Muito mais às vezes para ouvir do que para falar, né? Para pedir, para peticionar, né? O jejum não é um instrumento de troca com Deus por bênção, né? Não é nesse sentido, né? Não é essa a doutrina. Foi usado para se ouvir Deus com mais clareza, como a preparação para as guerras, para expelir demônios, para que o avivamento viesse, né? Então ele tem sempre motivos espirituais, né? A expulsar o demônio, ou ouvir Deus com mais clareza, ou preparar, no caso deles, para guerras e tal, né? Eles se preparavam espiritualmente, eles tinham uma confiança mais espiritual do que física para alcançar as suas vitórias, né? Então era mais uma coisa de se consertar com Deus, né? De aparar as arestas, de resolver aquilo que tinha que ser resolvido. Tanto que Isaías 58, se pegar o contexto, é exatamente esse, ó, versículo 6: porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe livre o oprimido, que despedace todo o jugo. Então ele vai falando de posturas, ele está falando de jejum. Isaías 58 fala de jejum, então ele está falando de postura. Também, ó, que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas o pobre desabrigado, que se vires o nu cubras e não esconda do teu semelhante. Aí o versículo 8: então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. E a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então a resposta, a bênção, tudo isso vem de uma postura que você tem durante o jejum, né? Então a gente vê que Jesus aconselhou para expelir certas castas. Por quê? Porque quando você vai para a batalha espiritual, né, a batalha ela envolve estratégia, né? Você avança, você ataca, você se defende,
E o jejum mais é para aumentar o seu discernimento, né, de entender aonde estão as brechas, aonde está o ponto fraco que o inimigo possa atacar e fechar essas brechas, né? É de você estar mais conectado, mais afinado com Deus, e não uma coisa de você receber poder. Você vai receber o poder por quê? Porque você vai discernir o que está à sua volta. Às vezes a gente acha que a gente está tão bem espiritualmente, né? A gente acha que a gente está forte, que a gente está bom, e aí você vai orar, vai jejuar, e Deus começa a falar e começa a te mostrar coisas que precisam ser consertadas, né? Coisas que precisam ser resolvidas, e é exatamente essa a visão de Isaías 58. Como eu falei aqui, ó, Mateus 6, 16 e 18 fala da postura enquanto jejua, né? Que você não pareça, penteia o cabelo, né? Faz a barba, toma banho, se arruma, fica com a cara boa, né? Não é aquela cara do pessoal, você, rapaz, está passando mal, o que você tem? Não, tô. A gente fala assim, estou no propósito. A pessoa fala, olha o propósito, meu Deus, que propósito é esse? Né? As pessoas tá com a cara tão sofrida, tadinha dela, né? Aí você já recebeu o galardão, né? Então, esse não é o objetivo, e Jesus alerta os discípulos aqui em Mateus 6 sobre isso, Mateus 6, 16 a 18. Né? Que mais? Deixa eu ver que é importante. Então a gente precisa entender que o foco principal, né, é o arrependimento. Como recapitulando, o jejum de Daniel, só as ervas amargas, de Jesus, só de comida, e Moisés, comida e bebida. Jesus recomendou aos discípulos que quando fizessem fossem discretos. Já falei isso aqui, né? Jesus venceu o inimigo depois de jejuar e pela palavra. Então, Jesus no deserto, no seu jejum, antes de começar o seu ministério, né, ele jejuou por isso. Você vê que ali ele está jejuando para ele mesmo se fortalecer, porque ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E exerceu o seu ministério como homem, como está escrito lá em Hebreus, né? Ele não usurpou usar o seu poder de Deus enquanto exerceu o ministério na terra. Até para ressuscitar foi o Espírito Santo que levantou Jesus da cova, e é o mesmo que vai nos levantar. A Bíblia fala que é o nosso selo, o penhor. Então Jesus exerceu o seu ministério de forma humana, né? Levantou, mas como é que ele curou os leprosos, os cegos, os coxos, com o mesmo Espírito Santo que habita em mim e em você. Por isso que ele falou que a gente fará sinais iguais ou maiores ainda. E ali Jesus estava se preparando espiritualmente. E você vê que quando ele termina o jejum, o diabo vem tentá-lo, né? O diabo vem tentá-lo. E o diabo vem tentá-lo com a palavra. Ele é tão abusado, né, que ele teve a coragem de citar a palavra para Jesus, que é o verbo vivo, é a palavra encarnada, né? O diabo falou assim, ó, tá escrito que você pode transformar essas pedras aqui em pão. E Jesus estava com fome, ele estava 40 dias sem comer, né? A gente às vezes fica algumas horas sem comer, fica nervoso, né? Fica agitado, quarentena, então todo mundo em casa, geladeira lá, aquela coisa, aquela luta. Então Jesus estava 40 dias sem comer, e o diabo veio e falou uma coisa que era verdade na Bíblia. Falou assim, ó, se você transformar, a Bíblia diz que você pode transformar essas pedras em pão. E Jesus disse para ele, é verdade, diabo, está escrito assim mesmo, né? Você falou, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então Jesus jejuou para esse momento de batalha. E o diabo tentou ele na Bíblia. Às vezes a gente arruma na Bíblia, nós cristãos, né, falando de nós, arruma um versículo bíblico para pecar. Arruma um contexto. Ele peca, né? Meu pastor diz isso. O crente peca em nome de Jesus. Olha que absurdo. E aí o diabo continua. Ele falou, ó, também está escrito que se você se jogar daí, os anjos terão cuidado de ti, não vão deixar você cair lá embaixo e se machucar. E Jesus falou, verdade, está escrito, sim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, a terceira tentação, né, que o inimigo fala para ele assim, ó, se você ajoelhar diante de mim aqui só um pouquinho, um período curtinho, só ajoelhar só um pouquinho, você não precisa morrer na cruz, todos esses reinos me foram dados, eu te dou eles. E aí Jesus repreendeu ele, né, falou, vai-te, Satanás, porque ele sabia que o propósito dele era morrer na cruz. Então Jesus jejuou para esse tempo, né? A nossa lição aqui, ela dá um esquema de jejum. Deixa eu ver o meu tempo aqui, só para falar para vocês, tá mais ou menos no tempo
dá para a gente falar de oração. Então, aqui dá um roteiro, né, que diz o seguinte, ó, tenha um momento devocional. Então é bom você jejuar, às vezes que eu fiz isso, né, você está com um caderno, com a Bíblia, com a caneta, orando, né, tem um momento devocional, busca uma palavra rema, né, ore, busque de Deus uma palavra na Bíblia, né, não aquela bibliomancia, não, de adivinhação, mas conversa com o Espírito Santo, né, ele vai te fazer lembrar de textos e ele vai te levar na Bíblia. Então o jejum é esse momento também espiritual, de você estar conectado com Deus, né? Mais sensível, despreocupado com as coisas da carne, a comida, a bebida, as coisas daqui, a necessidade daqui. Então mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Busca uma resposta para tudo na palavra. Deus sempre fala na palavra, tá, irmãos? Deus não fala fora da palavra, cuidado, né? Deus não torce a palavra, é sempre de acordo com a palavra. E repreenda o inimigo na palavra também, porque às vezes ele pode vir te tentar, igual ele fez com Jesus, e você precisa estar fortalecido na palavra, né? Esse tempo, irmãos, é um tempo precioso aí. Eu tenho falado para os irmãos, você tem live, nós tínhamos culto quinta, domingo de manhã, EBD e à noite, 3 cultos. Hoje você tem 14, né? São 11 a mais. E gravados, né? Então você pode assistir qualquer hora. Irmão fala, pastor, não tem tempo. A hora que você quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Você pode escolher o tema, né? Tá tudo gravadinho lá. Mas é um tempo de se fortalecer você, a sua casa, buscar Deus, né? Busca a hora que puder. Ah, pastor, não pode de tarde. Então de noite, não pode de noite, de manhã, não pode de manhã, de madrugada, né? Não pode estar a sua hora. Mas tem esse tempo, né? E jejue também. Nós estamos vivendo um tempo aí que eu falei domingo passado, que talvez a princípio agora não melhore, talvez piore um pouco, né? Mas nós não andamos por vista, né? A gente não olha a circunstância, a gente olha o amor dele. Então a gente precisa se fortalecer, é um momento, né, para ter discernimento também das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Amém, irmãos? Então qualquer dúvida assim, de jejum que você tenha, lembrando, né? Jejum é de Daniel, de Jesus e de Moisés, o resto é voto, né? Pastor, jejum de sei lá o que, aí, né? Existe? Não. Ou é de bebida, ou é de comida, ou é o de ervas amargas de Daniel. Só isso é jejum. O resto é outra coisa, é voto, né? Lembrando lá 1 Coríntios 7, né, quando fala de marido e mulher, que eles devem, quando forem orar e jejuar, se afastar um do outro, né, ficar longe, né, sexualmente, porque há prazer, né, no sexo, eles devem estar combinados a respeito disso, né, desse afastamento. Coríntios é claro, né, que fala assim que o homem e a mulher não devem se afastar, a não ser para jejum e oração, com consentimento mútuo, então combinado, para que o diabo não lhes tente, né, por causa dessa abstinência. Então Coríntios 7 é claro sobre isso, e aí isso precisa ser combinado entre marido e mulher. Agora eu quero falar um pouquinho de oração, né? Se tiver dúvida aí do jejum, você coloca aí. Falar de oração, a gente vai ler um outro texto que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. É um texto que todos nós conhecemos, que é a oração de Jesus. É interessante, né? Eu sempre falo isso, que Jesus não ensinou os discípulos a pregar, não ensinou a cantar, não ensinou a dar aula, mas ensinou a orar, né? Ele teve preocupação com a oração. Mateus 6, a partir do versículo 5, diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. E aí Jesus começa aqui a oração do Pai Nosso, né, conhecida por nós. Importante entender, né, a oração é a respiração do crente, né? O crente que não ora, ele não respira, ele está morto, né? E a oração do Pai Nosso ela é um modelo, né? Jesus nos instruiu
a não usar de vã repetição. E também diz que não é pelo muito falar, né? A autoridade da oração, ela está na vida da pessoa. É como aquele homem que a gente já falou aqui em libertação, que foi expulsar o demônio lá em nome de Jesus, que Paulo pregava, e levou uma surra, porque o demônio disse para ele: eu conheço Paulo, conheço Jesus, você não sei quem é. Então o poder da oração, né, a gente fala oração forte, o poder da oração está na vida, na autoridade de quem está orando, né? Não é não nas palavras, não é como magia, né? Você tem uma poção, uma fórmula mágica que você repete e ela funciona. Não é assim. No reino espiritual não é desse jeito, né? Então a oração é a respiração. Jesus ensinou os discípulos a orar. Alguns princípios, eu não vou falar aqui de oração de ação de graças, oração de súplica, oração intercessória. Não quero entrar nesse contexto teológico, né? Eu quero trazer para você uma coisa mais simples, mais direta e mais básica, né? Mais para o dia a dia. Então a oração é sempre dirigida a Deus. Parece que isso é uma coisa simples, né? Mas não é. Os fariseus costumavam orar nas praças para serem vistos, notados por sua espiritualidade. Mateus capítulo 6, versículo 5. Então os fariseus, eles oravam não para Deus, eles oravam para que o povo ouvisse a oração deles e achasse a oração deles muito espiritual. Existe uma vaidade nisso, né? Então a nossa oração, ela não tem que estar preocupada com os homens que estão ouvindo à volta. A nossa oração, ela tem que ser dirigida a Deus, né? Sempre a Deus. Esquece quem está orando. Por isso que a gente fica preocupado, não sei orar, né? Jesus ensinou os discípulos, né, como orar. Ele começou o Pai Nosso, então tem uma ação de graça, de louvor. Uma hora a gente pode falar dessa parte aí mais teológica, mas o importante é você entender que Deus ouve, é igual um pai, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Um pai, quando vê um filho se formando, fazendo um discurso de orador da turma, ele acha legal. Mas ele acha mais legal ainda quando o filho começa a falar, quando é bebezinho. Então Deus não está olhando, se importando com que tipo de palavra você está falando, né? Deus olha muito mais coração do que oratória, né? Então, se o seu coração está em conexão com as palavras que estão saindo da sua boca, né? Mas às vezes o coração fala uma coisa, a boca fala outra. E isso é um problema, né? Então a oração tem que ser dirigida a Deus. Dirija sempre a oração a Deus, né, irmãos? Eu gosto de falar assim que tem oração, tem até a oração acusatória, né? A oração acusatória é como o fariseu publicano. Você lembra da oração do fariseu publicano? O fariseu estava lá no altar, né? Jesus contou isso para os discípulos. No altar, levantando as mãos e falou: olha, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, e eu sou isso, eu sou aquilo, tenho que jejuar tantas vezes, eu jejuo o dobro. Ele estava se exibindo na oração, falando isso na oração. E nessa mesma oração ele termina dizendo assim: eu não sou como aquele publicano que está lá no final do templo. Jesus contou essa história para os discípulos dele. E o publicano lá no final do templo, a Bíblia diz que ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça, ele estava com a cabeça baixa, batendo no peito e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta aos discípulos: qual dos dois saiu justificado? E eles falam: o publicano, que o publicano para eles era uma pessoa reprovável, porque ele era um cobrador também de impostos, né? Uma pessoa mal vista, né? Como uma pessoa desonesta. E Jesus, ele sempre citava esses exemplos, né? Do samaritano e das pessoas desclassificadas. Nas parábolas dele sempre tinha alguém desclassificado e em contrapartida alguém religiosamente correto, né? Jesus sempre fazia esse tipo de confronto com os seus discípulos. E aqui ele faz de novo. Então, a oração acusatória, né? Tem irmão que faz a oração acusatória. Você acaba a acusação, acaba a oração, que é uma acusação, e deixa alguém se sentindo mal, né? Com aquela indireta ou direta para aquela pessoa, né? Então a sua oração é para Deus, né? Você ora para Deus. Orar sempre na direção de Deus, né? Parece que é igual, mas é diferente. Por quê? A oração é dirigida para Deus. Eu sempre falo com Deus na minha oração. E ela tem que ser sempre na direção de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar, né, nos vossos deleites. Não pode ser
egocêntrica, né, a nossa oração. Tem gente que faz oração de tudo quanto é tipo, né? Tem oração que parece mais uma prática de feitiçaria, né? Eu já vi gente orando para o outro morrer. Você viu uma loucura dessa? Um crente orar para o outro morrer? Mas tem gente que fala, Deus, vai lá, quebra ele todo, mata ele, arrebenta ele, né? Eu quero que ela morra, em nome de Jesus. Não tem, né? A nossa oração ela tem que estar respaldada pela palavra, pelos princípios da palavra, né? E os princípios da palavra são o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, né? São esses princípios que devem nortear a nossa oração. Então ela tem que ser dirigida a Deus, né? E sempre na direção de Deus, ou seja, da palavra de Deus, aquilo que a palavra fala. Você não pode orar, né? Como se fosse, para a gente entender, as nossas orações precisam ser constitucionais, né? E a nossa constituição é a Bíblia, a nossa pátria é o céu. Então o nosso princípio, tem coisas que a lei dos homens permite e a Bíblia não, né? Então a gente se pauta pela nossa constituição do céu. E a nossa oração precisa ser constitucional nesse sentido, ou seja, ela tem que ter um respaldo bíblico. Você está orando fora da Bíblia, você está pedindo mal, né? E aí Deus não vai ouvir essa oração porque ela não está, né? Ela não é constitucional, constitucional em termos espirituais, né? Terceiro, devemos nos purificar. Segunda Crônicas 7,14, né? Fala, né, que se o meu povo, né, se arrepender dos seus pecados e tal, ele dá uma série de direções para o povo, e ele fala que aí ele vai ouvir, né? Se ele se arrepender dos pecados, deixar o pecado, reconhecer a sua condição. Então você não pode entrar diante de Deus de qualquer maneira, né? É interessante, o próprio Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então é uma prática importante, né? Você não vai entrar diante de Deus por uma petição, por uma batalha espiritual às vezes, ou por outro qualquer tipo de oração, sem estar purificado. Importante, né? Marcos 11, 26, que fala do perdão. Muito importante isso. Fala assim, se você não perdoar, né, o teu irmão, Deus também não te perdoa. Marcos 11, 26. Então uma das coisas muito importantes na oração é a gente já resolver essas questões de perdão pendentes, né? Porque se Deus não vai te perdoar, Ele não vai nem te ouvir, né? A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Outra coisa importante se falar em oração. A gente fala assim, mas como assim, pastor? Todo mundo é pecador. Não, claro, todo mundo é pecador, mas tem o pecador arrependido, né? A Bíblia diz, né, que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tampados, para que não possa nos abençoar. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então quando você entra, né, se purificando, pedindo perdão, resolvendo suas questões, né, sendo sincero com Deus, aí a sua oração chega no céu. É igual com 1 Pedro capítulo 3 fala de marido e mulher, por exemplo, né? Fala que para os homens habitarem com elas com entendimento, para que as suas orações não sejam impedidas. Então casal brigado, né? Como é que vai orar? E aí como é que eu faço, pastor? Aí a sua oração tem que ser uma oração diferente. Você já tem que orar e falando, Senhor, me dá graça, me ajuda, eu preciso perdoar, né? Lembrando que o perdão não é sentir nada, é uma decisão de tratar diferente alguém que não merece, né? Assim como Deus fez conosco, a Bíblia fala, assim como Cristo fez com a gente faz da mesma forma. Então o purificar nesse sentido, né, irmão? De você estar andando conforme a palavra de Deus manda andar. Estou vendo só horário aqui, tá, irmãos? Então, eu preciso dirigir minha oração a Deus, eu preciso orar na direção da palavra de Deus, eu preciso me purificar, né? Porque Deus não ouve pecadores, Isaías 59, versículo 1 e 2. E também a quarto ponto aqui da nossa lição de oração, que eu devo orar em nome de Jesus, né? João 16, 24. Quando Jesus morreu na cruz, resgatou a autoridade perdida pelo homem e devolveu a nós. Então nós oramos em nome dele. É como se Jesus tivesse deixado para nós uma procuração registrada em cartório,
e você tem plenos poderes para representá-lo. Isso também deve gerar no nosso coração temor, né? Se você é um procurador de Jesus, você deve agir como Jesus, né? Deve manifestar a vontade dele. Por isso que eu oro em nome de Jesus, né? Então eu devo dirigir minha oração a Deus, eu devo ter uma oração pautada na palavra, eu devo me purificar antes de eu orar, né? E eu devo também pedir em nome de Jesus. Então, se eu peço em nome de Jesus, eu não vou pedir alguma coisa que ele não faria, né? Não vou pedir alguma coisa. Eu lembro de uma irmã que procurou um pastor amigo meu, né, recém-falecido, sustentar ele de novo essa semana, o pastor Birajara Crespo, e ela pediu assim: pastor, faz uma oração por mim. Aí ele falou: não, vamos orar. Mas qual o motivo da oração? Ele falou: não, porque eu estou querendo casar e tem um impedimento. E ele falou: tem um impedimento? Qual impedimento? É a atual esposa, né? Ela não larga o marido. Aí ele falou que ele orou: ô irmã, né? Deixa de ser sem vergonha, né? Toma jeito na sua vida e tal. Ele falou: não vou fazer uma oração dessa, não tem nenhuma. Não posso nem falar esse nome de Jesus, né? Não tem condição, não tem respaldo bíblico, está tudo errado. Então tem certas orações. Eu lembro de uma passagem, eu acho que do irmão Andrade, meu amigo, né? Foi discípulo da nossa igreja. Ele falou que ele estava num lugar e os caras, né, iam fazer alguma coisa errada, né? E antes de fazer o errado, aí pedir para orar, né? Para Deus abençoar o errado. Igual eu já vi irmão falar: pastor, hora que eu vou passar na fronteira sem nota, né? Para o fiscal não me pegar. Eu falei: rapaz, eu vou ter que orar para o fiscal te pegar. Porque como é que eu vou fazer uma oração dessa em nome de Jesus, né? Para pedir um negócio desse? Não tem como, né? Não tem respaldo bíblico. Tem certas orações, né, irmão? As pessoas às vezes não parecem que não têm a menor noção do mundo espiritual, daquilo que é, né? Então, eu não queria falar hoje de oração de petição, oração de ação de graças, né? Isso aí é mais técnico, você pode aprender, mas esses princípios da oração, eles são fundamentais. E lembrando de novo, né, que a oração é uma conversa com Deus. Então é do seu jeito. Não precisa ficar tímido e vergonhado, falando: será que eu posso falar isso com Deus? Será que eu posso falar aquilo com Deus? Irmãos, Deus ouve 7 bilhões de seres humanos em vários dialetos, né? E a Bíblia diz ainda que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele se expressa a Deus com gemidos inexprimíveis, né? Como se o Espírito Santo ele transcodifica aquilo que você não sabe falar para Deus, né? Traduz sentimentos, até porque Deus também não precisa, né? Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece o seu coração. A Bíblia diz que antes que nós peçamos, Ele já sabe as nossas necessidades, que Ele alimenta os passarinhos, né? Os lírios lá que nascem e morrem no mesmo dia, nem Salomão se vestiu como eles, né? Mas a Bíblia fala que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Então nós devemos pedir, devemos orar, tudo é motivo para orar, mas nesse sentido, né, irmãos, da gente estar orando para Deus, na direção da palavra, se purificando antes de orar e pedindo em nome de Jesus, né? Da lição, eu não estou vendo aqui as perguntas de vocês, não sei se está travado, se está tudo normal aí, não perguntei, espero que sim, né? Mas de qualquer maneira, como eu falei, você pode buscar aí depois o PDF aí com o pastor Ricardo. Antes da gente orar, né, irmãos, lembrando a vocês aí sempre que nós estamos ativos, né? A nossa rede social, você pode procurar a Rose e combinar com o Paulinho ou com o Rubens de levar na igreja os seus donativos aí de cesta básica. A gente tem abençoado os irmãos, graças a Deus, né? E também você que vai fazer sua oferta aí, entregar o seu dízimo em Vila Velha, pode ser por PicPay ou Sicoob, em todas as fontes de vida, ou ainda com os tesoureiros das nossas igrejas. Amém? E vamos orar, né, irmãos? Lembrando que amanhã tem culto, né? Amanhã com o pastor Éder. Domingo de manhã temos EBD. Lembrando para quem ainda não está ligado, né? Nós estamos usando essa revistinha aqui, ó, Sermão do Monte. E semana que vem nós vamos falar sobre... Aliás, semana que vem não, domingo agora, nós vamos falar sobre o caráter do cristão. Lição fantástica, maravilhosa.
E domingo à noite vamos ceiar. É a ceia, né, para todas as igrejas. Prepare o pão, prepare o cálice aí de suco de uva para você participar com a gente. Amém? Vamos orar então, irmãos? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, meu Deus, pela ministração da tua palavra. Senhor, queremos colocar, Deus, cada casa, cada família nas tuas mãos nessa hora, pedir que a tua bênção seja sobre os teus filhos. Deus, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que a tua mão alcance hospitais, UTIs, enfermarias, médicos, enfermeiros, todos que estão lutando, Senhor, contra essa doença em toda parte do mundo. Que a tua mão seja sobre essas pessoas, Senhor. Acalma o nosso espírito, Senhor, derrama a tua paz sobre todos. Deus, dá a provisão aos teus filhos e uma noite tranquila de descanso, de repouso, e que amanhã, Senhor, nós possamos desfrutar mais uma vez das tuas misericórdias, Senhor, que serão renovadas. Obrigado por esse tempo, Senhor. Nós oramos por cada ovelha, por cada pastor, por cada esposa de pastor, filhos. Abençoa os teus filhos também. Dá paz a eles, Senhor, e nos dá uma noite tranquila, Senhor, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, né? Lembrando que amanhã, 9h30, temos o café com Bíblia, né? E à noite, aí o culto com o pastor Éder. Amém? Deus abençoe. Eu vou ficar um pouquinho aqui por causa do delay do vídeo, mas você que tiver perguntinhas aí sobre o jejum ou sobre a oração, pode colocar aí embaixo, aí a gente vai estar respondendo aí dentro do possível. Né? Deus abençoe e fique com Jesus. Até amanhã, né? Para a live aí do café. E comigo aí domingo de manhã, EBD. E domingo à noite, nossa ceia, se Deus quiser, estaremos juntos aí. Deus abençoe Lil. Deus abençoe mãe. Bom descanso. Durmam com Jesus. E até amanhã cedo, se Deus quiser. Graça e paz, irmão. Desligando aqui. Deus abençoe vocês.